Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 2. Biologia do Aedes. Dentre tantos mosquitos que existem no planeta Terra, fatalmente aqueles que têm papel na transmissão de doenças são que têm uma importância mais elevada. Então, dentre esses mosquitos importantes está o Aedes aegypti, devido a seu papel na transmissão de dengue ao redor do planeta. Então, dengue hoje é uma doença que se encontra distribuída em boa parte do planeta Terra, principalmente nos trópicos, mas com maior concentração na América continental, no Caribe e no Sudeste Asiático. Por que o Aedes interessa? O Aedes aegypti é um mosquito muito importante devido ao seu papel na transmissão de dengue. Então, nas Américas, ele é o único mosquito implicado na transmissão dessa doença que causa severos danos à saúde pública do país e do continente e do mundo inteiro. Dengue e seus componentes. Os componentes da dengue eles podem ser resumidos em apenas 3 atores. Então, nós temos os mosquitos, nós temos o vírus dengue e nós temos as pessoas. E é por isso que as medidas de controle devem ser feitas em cima do elo mais fraco dessa cadeia de transmissão, que por acaso são os mosquitos. Uma vez que o vírus é microscópico, é muito difícil a gente detectar e localizar numa área, ou num país, ou num estado, onde se encontram os vírus. E os mosquitos, eles são mais fáceis de se trabalhar, porque eles são indivíduos que têm a sua fase de larva, a sua fase imatura, que é cercada e limitada geograficamente, preferencialmente num depósito, num criadouro. Então é mais fácil a gente tentar fazer o controle do mosquito e mais ainda na fase de imaturos dessa espécie. Então, para se trabalhar ou para se focar o controle em cima dos mosquitos, devem ser feitas medidas de controle vetorial, que é basicamente hoje medidas que visam eliminar os criadouros do mosquito. Hoje em dia, diminuir a população dos mosquitos é a melhor ferramenta de controle, uma vez que ainda não existem vacinas disponíveis para se trabalhar com outro componente dessa doença, que seriam os humanos. Ciclo de vida. O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, ele compreende 3 fases distintas. Então, nós temos a fase de ovo, temos a fase aquática e depois temos a fase adulta. A fase de ovo, o mosquito como ovo, ele pode ser encontrado preferencialmente nas paredes verticais de criadouros localizados ao redor das nossas casas. Então, quando essa água sobe de nível, o ovo eclode e aí aparece a larva, que é o início da fase aquática do mosquito. Então, essa fase aquática começa com umas larvas bem pequenininhas, vão crescendo de tamanho à medida que o mosquito se alimenta dos recursos disponíveis, até alcançar a fase de pupa, que ainda é a fase aquática. Então, a fase de pupa, o mosquito não se alimenta mais, ele fica com baixa mobilidade, que é onde ocorre a metamorfose do inseto para a fase seguinte, para a fase adulta, onde o mosquito, que pode sair um macho ou uma fêmea, ele voa, né, em direção às casas das pessoas, e se for uma fêmea do Aedes aegypti, pode iniciar um processo de picada para se alimentar dessas pessoas. Então, uma fêmea que faz o repasto sanguíneo, cerca de 3 dias depois desse repasto sanguíneo, ela está pronta, está apta a realizar a postura de novos ovos nesses criadouros novamente, dando um início novamente ao ciclo. Ciclo de vida e temperatura. O ciclo de vida do mosquito, ou seja, do período do ovo, que tem a eclosão do ovo para o surgimento da larva, até o adulto, compreende cerca de 10 dias. Agora, esse período ele é amplamente dependente da temperatura ambiente naquele momento. Por exemplo, em ambientes com a temperatura maior, espera-se que o desenvolvimento do ciclo do mosquito seja mais rápido. Por outro lado, em ambientes mais frios, esse ciclo tende a se prolongar um pouco mais. Alguns estudos mostram que em ambientes com a temperatura mais alta, o ciclo de vida do mosquito pode ser de cerca de 7 dias, uma semana apenas do ovo até o aparecimento do adulto. O Aedes e suas características. Ovos. Esses ovos, ao serem postos, eles têm uma coloração bastante clara, próxima do branco. E ao longo do tempo que vai se passando, esses ovos vão escurecendo e logo depois de serem postos, eles já começam a ficar da cor preta. Então ele é um ovo que ele apresenta resistência à dissecação e que ele é posto próximo à lâmina d'água, mas não diretamente na água, como é feito para a maioria dos mosquitos. Por ser escuro, é muito difícil a visualização desse ovo nos criadouros que geralmente são sombreados. Então é por isso que a gente sempre pede para, além de evitar ter água acumulada, que quando for possível, passar uma esponja com detergente para limpar a parede desse criadouro. Porque do contrário,
quando a água entrar novamente nesse criadouro, pela chuva, ou até manualmente pelo próprio morador, é possível que essa água de novo alcance os ovos e esses ovos eclodam se transformando em larvas novamente, apesar do esforço anterior de eliminação do criadouro. Então, devido a essa característica escura do ovo, a gente sempre pede para que se tenha um cuidado adicional de limpeza das paredes internas desse depósito. O Aedes e suas características. Larva. As larvas do Aedes aegypti têm como principal característica serem fotofóbicas. Então elas têm medo da luz, elas fogem da luz. Então esse é um dos motivos que o Aedes aegypti prefere os criadouros sombreados. Então uma caixa d'água, por exemplo, que tem sombra ou que tem apenas um pedaço da sua tampa furado ou quebrado, é perfeito para o Aedes aegypti, porque ele consegue entrar naquele criadouro que tem muitos recursos alimentares daquelas algas que crescem nas paredes da caixa d'água e ao mesmo tempo é sombreado, mantendo uma temperatura ainda agradável para o mosquito ali dentro. O Aedes e suas características. Mosquito. A principal característica do adulto é essa diferença de comportamento entre o mosquito macho e o mosquito fêmea. Do ponto de vista da transmissão de doença, quem tem maior importância é a fêmea do Aedes aegypti, porque só ela, diferentemente dos machos, só ela é capaz de se alimentar de sangue humano. Então é a fêmea do Aedes aegypti que, ao realizar a alimentação sanguínea picada nas pessoas para obter o sangue, ela que juntamente com isso acaba colocando partículas do vírus dengue nas pessoas. Ela precisa desse sangue para 3 a 4 dias depois poder realizar uma nova postura de ovos. Então toda a energia que ela precisa gastar para produzir esses ovos, ela obtém a partir do nosso sangue. Então é por isso que a fêmea pica as pessoas. Mas, involuntariamente, ela acaba inoculando partículas virais se for uma fêmea infectada com o vírus dengue. Alimentação. O ciclo de vida do mosquito compreende as fases aquática e terrestre. Na sua fase aquática, ele passa pelas fases de larva e pupa, né? Isso demora cerca de 7 dias, 7 a 10 dias. Após a pupa, vêm os adultos, que são os insetos alados que vão para o ambiente terrestre. Após chegar à sua fase de vida adulta terrestre, o mosquito Aedes aegypti pode viver por até 30 dias. Tá? O tempo de vida médio do mosquito na sua fase terrestre é de cerca de 30 dias. Durante esse tempo, tanto os machos quanto as fêmeas precisam se alimentar. Tá? E nesse ponto, existe uma grande diferença entre os sexos. Os machos se alimentam exclusivamente de soluções açucaradas, né, de carboidratos de origem vegetal. Tá? As fêmeas, por sua vez, se alimentam também desses açúcares, mas também se alimentam de sangue. Então, exclusivamente as fêmeas se alimentam de sangue, diferente dos machos. No momento da picada, a fêmea inocula sua saliva. Essa saliva possui algumas substâncias que têm propriedades anestésicas, que faz com que a gente não perceba a sua presença e não as mate, tá? E também soluções anticoagulantes, que são capazes de não deixar o sangue coagular e fazer com que o sangue percorra o aparelho bucal e chegue no aparelho digestivo do mosquito. O sangue ingerido pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti, no momento da alimentação sanguínea, ele é essencial à reprodução desses mosquitos. Tá? Então, sua digestão gera diversos compostos, diversas substâncias que ajudam, que facilitam a maturação dos ovários dessas fêmeas. Essa maturação faz a produção dos ovos e esses ovos são postos no ambiente para nascer novos mosquitos nesse ambiente. Tá? Então, a gente imagina que a fêmea se alimente de sangue a cada 3 dias. É quando ela completa o seu ciclo gonotrófico, como chamamos esse período. Cada ciclo gonotrófico pode resultar na produção de, em média, 100 a 150 ovos. Tá? Imaginando, então, que uma fêmea possa viver até 30 dias, a gente pode imaginar que em um mês ela pode depositar até 1000 ovos no ambiente.